Então, mais um vídeo de DC2 do dia 31/3, tá, gente? Eu vou usar um esquadrinho aqui só para ir um pouquinho mais rápido, tá? Para poder marcar aqui uma posição boa aqui para esses dois pontos de fuga. Beleza, está aqui o observador. Esse desenho de hoje, tá, ele é uma composição de dois blocos sobrepostos. Tá? Dois blocos sobrepostos que tem essas dimensões aqui. Ó. Esse cara aqui, ele mede 9 por 3 por 3. E ele está apoiado em cima de outro que também mede, né, a mesma coisa. Tá? 9 por 3 por 3. E aqui, assim, né, onde esse bloco mais alto se apoia, tá? A gente pode imaginar que isso aqui é uma saída para um terraço, enfim, ele não fica totalmente em balanço. Né? Isso aqui vai ter dois pilares lá na extremidade, tá? Que a gente pode até pensar dessa vez em desenhar dois pilares cilíndricos. E esses dois blocos aqui, ó, eles vão ter grandes aberturas, tá? Grandes aberturas aqui, ó, que nos vão revelar, né, a parte interna desses blocos. E isso aqui a gente vai imaginar que é um conjunto de esquadrias, tá? Que tem vidro aqui assim. Ó, tá? Então, vai ter uma ideia de transparência aqui nesses vidros, que vai permitir que a gente enxergue um pouco, ó, aquelas faces internas lá desses objetos aqui. Tá? Claro que aqui eu estou desenhando numa isométrica, mas é mais para dizer para vocês que isso aqui é 9 por 3 por 3, e esse outro de baixo aqui também, ele é 9 por 3 por 3. Claro que esta medida aqui, ela é igual a 6, né? Porque é a diferença ali entre o 9 e o 3. Então, montando isso em perspectiva aqui na vista superior, tá? Eu vou usar mais ou menos a posição desse cara aqui, para poder, quem sabe, marcar ali, ver onde é que isso aqui poderia ficar. Deixa eu ver onde é que está o observador, que eu não quero deixar o observador muito deslocado para o lado aqui, tá? Deixa eu ver onde posicionar o observador. Está aqui assim. Seria legal ele olhar, né, Zé, por baixo aqui dessa parte superior, né? Enxergar a laje ali embaixo, né? Então, acho que aqui, assim, ó, né? Pode ser um bom lugar para isso. Né? Pode ser um bom ponto aqui para essa projeção aqui. Ó. Sugestão, pessoas, usem aqui a escala 1/125, em vez da 1/100, tá? Para isso aqui ficar um pouquinho menor em relação à folha de papel. Então, isso aqui tem 9 por 3, tá? Que é uma coisa mais ou menos aqui assim. Aqui vamos imaginar que tem dois apoios, tá? Tem dois pilares, mais ou menos nessa posição. Isso aqui tem uma certa espessura de parede. E aqui vai ter também os 6 que faltam aqui, né? 3, 6, 9. Isso aqui vem até aqui assim. 3 de largura. Isso aqui tem uma espessura. Lá atrás tem uma espessura também, né? A gente vai imaginar que tem parede, né? Isso aqui eu estou desenhando ele lá embaixo, né? No térreo. Tá? E o vidro, aqui um detalhe arquitetônico importante. O vidro, né, a esquadria, não fica no plano externo aqui do objeto, ele fica ligeiramente recuado. Tá? A esquadria fica um pouquinho para dentro aqui, em relação às paredes. Tá? Então, vamos desenhar isso aqui agora, né? Na sequência aqui. Hoje eu estou apelando um pouquinho para a régua aqui, só para andar um pouquinho mais rápido e ficar um pouquinho mais preciso. Tá? Vamos marcar aqui uma linha de horizonte. Tá? Essa linha de horizonte, vocês usem a altura de 1,70 m. Tá? Ela vai ficar meio que misturada aqui com o meu desenho, mas é mais porque
facilita depois o resto da perspectiva não ficar muito pertinho da borda da folha lá, tá? Então, isso aqui tem 1,70 m, tá? Que é a diferença aqui entre linha de terra e linha de horizonte. A VG está aqui, né? Essa VG aqui vai ter 6 de altura, porque é 3 mais 3, né? É 3 mais 3. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos nesta posição aqui. Ponto de fuga, deixa eu encaixar a folha aqui na tela. Ponto de fuga, está um aqui, está outro lá. Vamos começar a desenhar, então. Eu vou desenhar primeiro o bloco que está no chão, tá? O bloco de baixo aqui, que é esse aqui, né? O observador olha para esse ponto, projeta isso aqui lá adiante. Isso aqui desce. A altura, 3 unidades, né? Metade da VG aqui, marquei a olho, tá? Acho que está bem. Então, eu estou encontrando aqui, né, a face de trás desse bloco aqui, que é essa face aqui. Tá? Achei ela aqui. Vamos trazer isso aqui da fuga agora. Até aonde? Né? Espera aí que aqui eu fiz bobagem. Isso aqui, na verdade... Isso aí ninguém viu. Ó. Isso aqui, na verdade, era mais para trás. Aqui. Isso aqui era mais para trás um pouco. E agora este aqui é um pouquinho para frente. Está aqui. Então, está aqui a lateral, né, desse bloco, ficou bem acumulada, né, em função da posição do observador. E vamos terminar de encontrar esse bloco aqui. Tá aí ele, né? Esse aqui é o bloco de baixo. Vamos só ver se fechou aqui, ó. Ficou quase alinhado aqui assim, né? Isso aqui ficaria um pouquinho para o lado aqui. Eu vou fazer fechar aqui, como eu sempre digo, né? Aqui eu vou forçar um pouquinho a barra ali para ajustar essa lateral aqui. Isso aqui sai fora. Agora o bloco de cima, tá? Onde é que ele vai alinhar aqui? A gente sabe que ele tem que, né, tocar esse ponto aqui. Até onde ele vai? Vamos ver aqui. Aqui é o começo dele, né? Eu poderia ter feito essa linha do horizonte um pouquinho mais para baixo, mas tudo bem, né? Vai funcionar aqui. Isso aqui leva até lá. E agora eu encontrei a face de trás desse bloco superior aqui, né? Isso aqui é uma projeção aqui, né? Se fosse uma planta. E onde é que vai estar esse bloco aqui agora? Vamos achar ele. Aqui vai ficar bem acumulado também. Até onde é que ele vai, né? Tem que encontrar agora a posição certa aqui. Deixa eu ver se fecha aqui. Tá aparecendo aqui, ó. Tá nascendo a criança aqui.
Isso aqui vem até aqui. Isso aqui tá... Pois é, eu achei que isso aqui era um pouco mais para lá, mas acho que, né, perspectiva aqui não mente, né? Esse ponto aqui tem que parar aqui assim. Isso aqui vai lá para aquela fuga. O que te parece aí, Zé, a proporção desse negócio, tu que tá vendo aí na tela? Tô achando esse de cima tão estranho. Ele tá parecendo curto. Parecendo curto, né? Pois é. Ah. E pela minha montagem aqui, ó, né, era para estar tudo certo aqui. Deixa eu ver, alguma coisa aqui eu me enganei. Vamos ver o que foi. Não, eu acho, sabe o que é, Pita? Eu acho que ele tá lá. Largo? É. Alto? Largo. Ah, largo. É, eu acho que talvez a esse... Vê se tá certo aquele ponto ali, ó, da espessura dele. Esse aqui, né? É mais fácil ali onde ele encontra o outro bloco. Sim, onde ele encontra outro bloco. Vamos ver. Aqui assim. Isso aqui, Esse deixa aí. eu ver. Ele encontra lá atrás, né? Que aqui as fugas foram ficando meio longe, né? Devia ter usado régua aqui. Mas aqui tá bem, ó. Ele tá certo aqui, né? Isso aqui, VG. Isso aqui deu um pouquinho para o lado, né? Ali tá ok. Isso aqui é ele lá atrás, né? Isso aqui continua ele lá atrás. Foi até esse ponto aqui, encontrou aqui, né? Ali parecia estar tudo bem, né? Mas se tu pegar por visuais o ponto de intersecção da linha inferior do bloco superior e a linha superior, o da frente, esse aí. Esse, tá. Vamos ver. Vamos pegar por visuais e ver o que acontece. Ah, ele tinha que dar bem depois aqui, ó. Aqui assim, né? Então, isso. Ele ficou, exatamente. Aqui, né, Zé? Ele ficou muito profundo aqui, né? Isso aí. Isso aí, beleza. Tá. Então, com isso, ele vai ter que baixar de altura também, né? Isso. Essa perspectiva aqui, ela... Isso aí é super legal que eles aproveitem e observem o desenho ser feito dessa maneira, Pita, porque é exatamente isso aí que a gente vivencia o tempo todo. Claro. Né? E é essa prática visual que a gente quer que eles adquiram, né? Ó, isso aqui agora sim, ó. Agora perfeito. Agora foi, né? Tá aí ele. Maravilha. Isso aí, Zé. Boa. Então, pessoas, o que vai acontecer aqui, ó? Esses dois blocos, tá? Deixa eu só encontrar o alinhamento dele aqui, ó, para poder, né, tentar marcar a posição dos pilares aqui, né? Aqui, acho que uma coisa que pode ficar legal nesse desenho é vocês trabalharem daqui a pouco pensando, ó, que esses pilares aqui podem ser pilares metálicos, ó, mais fininhos, tá? Podem ser pilares mais finos, assim. E que ficam um pouquinho recuados até, né? Em relação ali à base do objeto, né? Como se ele não fica exatamente tangenciando ali a aresta desse objeto, né? E agora a gente vai criar aqui uma espessura, tá? Uma espessura, tá? Que eu, honestamente, aqui vou fazer ela a olho aqui, que eu acho que vai funcionar bem, né? Quem quiser pode adotar aí uns 25, 30 centímetros, né, de profundidade. E isso aqui vai revelar um pouco, ó, a parte interna desse bloco. Ó. Então, a gente vai começar a enxergar ele um pouquinho por dentro aqui. Ó. Tanto o forro como o piso. Ó. Esse forro aqui eu já vou até botar uma sombrinha nele aqui. Ó, né? Vou enxergar ele lá por dentro. Tá? Isso aqui também, né? Já pode ter uma sombrinha própria, assim como essa face aqui, ó. E lá em cima, mesma coisa.
Acho que eu vou até remover um pouco das linhas aqui desse miolo, para não ficar tão confuso, né? Eu poderia ter colocado a linha do horizonte um pouco para baixo. Eu achei que isso aqui podia começar a ficar muito perto aqui da borda da folha. E aqui a mesma coisa. Vou colocar uma espessura. Ficou ruim aqui. Tem dias que o traço da gente não está o melhor, né? Ah, sim. É incrível isso, né? Um dia que não é o dia, né? Mas agora foi, tá? Isso aqui vai lá para a fuga, para encontrar a parte interna, né? Aquele fundo lá, de repente, né, pode ficar um pouquinho mais sombreado. Esse aqui acho que também, né? E aí, claro, né, vem essa questão que a gente estava falando para vocês agora há pouco de colocar aqui um elemento arquitetônico que é uma esquadria, né? E que pode ficar presa um pouquinho por dentro aqui, ó. Tá? Pode ficar presa um pouquinho por dentro. E essa esquadria, né, gente, ela vai... Vocês vão dividir isso aqui em um determinado número de partes, né? Podem usar a planta ali para fazer a marcação, enfim, né? Eu vou fazer aqui um X para dividir isso aqui ao meio. Depois vou dividir no meio de novo, assim, ó. E vou dividir aquilo lá de novo no meio. Então, a gente vai ter uma coisa, né, parecida com isso. Ó. Aqui embaixo, mesma coisa. Tá? Vou dividir isso aqui, fazer o X aqui para achar o meio. Depois o meio do meio. E aqui assim o meio do meio também. Ó. Então, isso garante, né, que essa esquadria ela fica na proporção correta. Vou só tentar desenhar ela um pouquinho para dentro ali, ó. Né? Lá em cima não vai dar para ver direito porque está em sombra, mas para parecer que ela está ligeiramente recuada. Né? E aí vai vir a sombra projetada. Né? A sombra projetada, vamos pegar essa aresta aqui, ó, projetar ela 45. Né? Isso aqui vai dar mais ou menos, vai bater ali naquela borda, vai subir um pedaço aqui. E onde é que vai estar essa sombra? E agora aqui que eu queria mostrar de novo para vocês esse recurso aqui né, do papel transparente. Né? Para fazer essa sombra, tá, eu acho que o jeito mais fácil é a gente imaginar isso aqui, ó, que a gente tem aqui dois blocos. Né, como se isso aqui, ó, fosse um outro bloco. Simplificação, né, Peter? Simplificação total aqui, né? Ó, dessas formas aqui, né? Dessa sombra. Encontrar a sombra disso aqui, você sabe, né? Ó, pega essa sombra aqui, essa aresta vertical, projeta isso aqui a 45 graus, né? Vai bater um pedaço aqui, né? Foi o que aconteceu ali, né? Bateu um pedacinho aqui, vai subir e tem que encontrar aquele ponto lá em cima. Né? Só que, claro, como aqui assim tem um bloco que é mais baixo, né? Essa sombra ela vai pegar uma parte desse bloco aqui. Tá? Só que aqui vai ter uma diferença, tá, gente? Aqui vai ter uma diferença importante, tá? Porque como aquele bloco lá ele está suspenso, tá? Ele está suspenso lá, ó, vai ter uma linha de sombra aqui também, ó. Então, na verdade, a gente vai ver um pouquinho de sol ali naquela parte, ó. Tá? Isso vai aparecer, acho que vai ficar mais claro agora aqui nessa perspectiva, tá? Aqui está uma riscalhada, né? Minha mão aqui está virada com um grafite só. Né? Mas é o que aconteceria aqui. Ó, tá? A gente teria essa sombra daquele bloco mais alto pegando numa parte desse cara aqui. Né? Só que lá adiante ó, tá? Vai ter
uma parte aqui que está iluminada, né? Como é que a gente vai encontrar aquela parte ali, né? A gente vai ter que usar a mesma regra aqui, né? Que a gente vem usando dos 45 graus em relação ao plano oblíquo, né? Para conseguir encontrar aquele ponto, tá? Então, antes de fazer isso, tá? Eu vou encontrar a sombra desse bloco mais alto aqui no solo, tá? Aqui no chão. O pilar, tá? Ele vem até aqui assim, tá? Esse outro pilar vai vir até aqui assim também. Então, isso aqui vai dar uma coisa parecida com isso, né? A gente vai ter isso aqui. Aquela aresta vertical lá, né, se projeta 45, vai ter que continuar, né? Um pedaço dela ali adiante, ó, tá? Então, isso aqui é sombra de pilar, isso aqui é sombra daquela aresta. Onde aquela aresta lá bater aqui, ó, na fachada do bloco mais baixo, é onde a gente liga os pontos, ó, tá? É ali que a gente vai ligar os pontos. Então, isso aqui tudo vai ficar mais sombreado, né? Isso aqui vai continuar para cá. Claro, né, que aqui a gente vai ter uma profundidade agora, né, dessa sombra aqui, só que não sei se a gente vai ver ela aqui, né, Zé, porque já está dando os 45. Isso aqui iria lá para a fuga, né? E essa sombra ela entraria um pouco ali naquele bloco de baixo, ó, né? Daria uma coisa mais ou menos assim, ó, tá? Daria algo desse tipo aqui, ó. E tem a sombra do início da laje do próprio bloco, né? Do início da laje do próprio bloco, exatamente, né? Então, tu diz a do de baixo aqui, Isso, né? isso. Exatamente, né? Que também vai se projetar e talvez, sei lá, né? Pegue um pedaço aqui, aí teria que marcar ali na planta, né? Com mais precisão, né? Eu vou completar isso aqui para cá com os 45 graus, né? Isso aqui vai lá na fuga. E se quisesse sofisticar, né, Pita? Se quisesse sofisticar, digamos que fosse uma perspectiva em zoom, a retração da esquadria também poderia figurar um dentinho na sombra. Né? Exatamente, né? Poderia ter alguma coisa aqui, né? É que, enfim, esse croquisão aqui, ele ficou meio sujão aqui, né? Não, tá ótimo. Eu vou botar uma outra folhinha aqui por cima, só para tentar simplificar um pouco aí para ficar registrado no vídeo, né? Para o pessoal se achar um pouco mais depois na hora de desenhar. Deixa eu só achar minha canetinha. Eu queria usar agora. E essa aqui, tá? Então vamos lá, vamos dar uma simplificada aqui. Se bem que essa aqui acho que vai ficar meio grossa. Vou pegar uma pegar uma 02 mais fininha aqui. Isso aí, né? Vou desenhar aqui a esquadria. Claro que aqui com essa canetinha eu consigo uma precisão um pouquinho maior, né, do que naquele meu croquisão lá. E vamos dividir isso aqui, ó, em 4 partes.
Onde é que está a divisão aqui? Está aqui assim. Muito Isso aí, divertido, ó. né, Pita? O que é, Zé? Muito divertido. Sem dúvida, né? E agora, vamos ver aqui o que está acontecendo com essa sombra. Tá? Sombra de pilar aqui assim. Sombra de pilar ali também. Encontra com a sombra da caixa de cima. Né? Aresta vertical lá, aresta vertical aqui, a 45. Isso aqui vai bater, vamos ver aqui aonde. Né? Isso aqui vai bater aqui assim. Para ligar os pontos lá, é imaginar que tem um plano aqui, né? Então, isso aqui vai dar uma sombra ali e aqui assim, que é uma sombra que também vai virar e vai entrar lá, né? Naquele plano do piso desse bloco mais baixo aqui. Né? Ela vai acontecer, vai dar esse fenômeno aqui. E aqui, onde ela bater aqui nessa parede, é ligar o ponto com a aresta inferior do outro bloco ali também, ó. Ligou o ponto ali. Depois eu vou pintar isso aqui por trás e aí vai ficar um pouco mais fácil de enxergar o que vai acontecer. Né? Isso aqui assim também ó, é a sombra projetada. Tá? E provavelmente, como tu tinha dito, né, Zé, a sombra desse teto aqui, né, provavelmente teria que fazer aqui um 45 graus, ó, né? Mas provavelmente vai dar um pedaço de sol ali dentro, né? Alguma coisa assim, né? Vai acontecer ali naquele interior, né? O que mais que é importante? Que sombra projetada não vai aparecer muita coisa nesse desenho, né? É isso aqui virando lá e entrando um pouquinho, né? Lá dentro está tudo em sombra, lá em cima também está tudo em sombra, né? A diagonal no vidro vai ficar um pouquinho deslocada, né? Exatamente, né? Essa sombra que chega aqui no vidro, como o vidro ele está um pouquinho, né, um pouquinho recuado, né? A gente tem uma marcaçãozinha aqui assim, ó, né? E lá também, ó, né? Tem uma marcaçãozinha de sombra aqui nessa parte aqui do vidro, tá? Então, como representar isso, né, gente? O que que vocês podem fazer aí nessa representação? Deixa eu pintar isso aqui por trás, só para conseguir diferenciar aqui, ó. Isso aqui é mais para ficar registrado aí para vocês essa questão aqui da sombra projetada. Ó, então, isso aí é a parte da sombra projetada. Claro que tem mais, né, esse pedaço aqui, né, que pega aquela nesguinha de luz ali de leve, né, mais essa sombra que está aqui dentro, né, que é a sombra lá do vidro. Né? E aí, o que é legal aqui, né, isso vocês de repente podem usar outras tonalidades ou um lápis de cor, enfim, é tentar dosar essa parte aqui, né, que é a sombra própria, né, isso aqui também, né, isso aqui tudo, ó, é sombra própria. Talvez um pouquinho, né, dessa face aqui do pilar, né. Aqui embaixo, ó, é uma coisa que tinha sido perguntada hoje em aula também. Acho que aqui embaixo da laje vale reforçar, né? Porque é sombra própria, mas a gente sabe que aqui é mais escuro, né? Então acho que não tem por que não reforçar. E fica bem legal porque o pilar vai se destacar ali, ó, ele vai aparecer, né? Um pouquinho melhor. E na cabeça do pilar tem um pouquinho de sombra, né? A cabeça do pilar vai ter, né? Vai ter um pedacinho de sombra aqui e aqui, ó, né?
E aqui dentro, né, mesma coisa, essa parte interna aqui, acho que vale, né, dar uma reforçada lá no teto, né, desse bloco aqui. E essas paredes do fundo, né, aí aqui é que eu acho que tem que pensar o seguinte, ó, o que é parede lá dentro está em sombra projetada. Só que se a gente pintar tudo de preto aqui, a gente vai matar a tridimensionalidade, né? Então eu vou dar uma escurecida nisso aqui, ó, tá? De leve. Vou dar uma escurecida naquela parede que é a parede do fundo lá. E na parte do vidro aqui, ó, de repente a gente pode, né, criar algum efeito aqui para mostrar que tem uma certa projeção de sombra, mas sem ocultar aquilo que está lá dentro, né? Então é aí que a gente entra um pouco nessa brincadeira da transparência, né? Que lá em cima dá para fazer parecido, ó. Dá para pegar isso aqui, né? Eu vou até liberar ali os caixilhos, para deixar eles branquinhos. É isso. Uhum. Né? Liberar eles ali para que eles possam aparecer um pouco no desenho, né? E de repente aquela outra parte lá, né, não escurecer tanto aqui assim, ó, né? E aí a gente consegue mostrar um pouco dessa transparência, né? Tem algumas coisas que dá para, né, de repente tentar fazer, que é, né, tentar marcar uma texturinha de leve assim desse vidro, né, pela frente, né? Mas cuidar para não ficar parecendo que está tudo, parece um vidro todo arranhado, assim, né? Mas alguma coisa sempre, né, pode funcionar bem, assim, para a gente conseguir dar uma ideia, né, de que existe uma transparência. Outras coisas que são legais de fazer, de repente pode ter, né, alguém lá dentro, né? Pode ter uma pessoa ali, então essa pessoa vai ficar um pouquinho mais sombreada, né? Isso aqui a gente está com linha de horizonte, né, a 1,70, né? Então quem sabe pode ter um calunga lá que está mais no sol, né? De repente tem outro que está, sei lá, né, uma parte dele que assim pode pegar um pouquinho de sombra, né? Aqui até chutei mais ou menos ali, né, o que vai acontecer com aquela sombra, não sei exatamente ali o que vai rolar, né? Mas é uma coisa parecida com isso, tá? Mais outros lá adiante, enfim, né? Fora a questão de vegetação e tudo mais que vocês já estão lidando. Então, esse desenho aqui, acho que ele é um salto importante, né? Dentro das coisas que a gente está fazendo aqui no semestre, porque agora a gente, de fato, né, está representando a arquitetura, tá? Seja aqui no croquisão inicial aqui, né, que eu fiz bem rápido, né, para a gente poder, para o vídeo não ficar muito comprido, e aí passei a limpo aqui para vocês enxergarem um pouco melhor, mas é uma representação mais arquitetônica. A gente está abandonando um pouco aqueles volumes muito platônicos, né, muito ideais assim, e indo para uma coisa que começa de fato a ter mais cara de edificação e tal. Então acho que esse é o desafio, né, gente, que se coloca assim agora para a gente aqui na frente, né? Acho que aqui uma sombrinha de leve ali naqueles caixilhos ali também ajuda, tá? E é isso, né? As medidas são essas aqui, estão colocadas ali no Miro, tá? Os dois blocos medem 9 por 3, só que como tem uma sobreposição, né? Isso aqui quando visto em planta, né? A gente vai ter esse pedaço aqui com 6, aquele lá com 9, enfim, né? Na vista superior.